Boa noite, igreja. Boa noite, está aí? Amém? Essa virada, né, de a gente estar ali, né, na presença do Espírito, luzes apagadas, e acende a luz, dá aquele flash no olho, né? Onde eu estou, quem sou eu? Que bom que você está aqui nesse lugar, que bom que você está no melhor lugar que você poderia estar nessa noite. Eu quero cumprimentar os pais que estamos aqui hoje, né, dando um feliz Dia dos Pais. Como é bom esse privilégio de poder cuidar de alguém, cuidar de um filho, cuidar de uma família, ter esse privilégio de ser canal de Deus nesta terra, de ser um canal de abençoar aqueles que Deus colocou debaixo dos nossos cuidados, né? Como é bom. A pastora Marilene já começou pregando hoje aqui, né? Contando um monte de coisa, né? Falei para ela, não vem tomar aqui o espaço do pregador, né? Nós saímos daquela conferência cheios, né? Eu não sei se você viu alguma coisa diferente em mim hoje, além da camisa nova que eu ganhei do irmão da igreja, mas eu sei que por dentro eu não sou mais da mesma maneira que eu era até naquela segunda-feira de noite, onde Deus começou a fazer algo profundo na minha vida, né? Lá nós somos ministrados por Deus de uma forma sobrenatural. Nós fizemos a escola de profetas e foi lá em casa, mas aquele lugar foi tomado de uma atmosfera da presença do Espírito Santo, aonde o Senhor falou conosco. O Senhor respondeu perguntas que eu tinha no interior do meu coração, assim, dúvidas a respeito de muitas coisas, e ali eu pude realmente ver que eu não estava ficando louco, né? Que é assim mesmo as coisas, e Deus está fazendo, e nós tivemos uma ativação para esse tempo como nunca vimos antes, né? Recebemos profecias sobre o futuro e destino, não só das nossas vidas, como também da igreja, do ministério, do que Deus tem para nós, e eu estou assim, transbordando de algo, e de alegria, de saber que Deus vai fazer. Deus já estava fazendo, mas sabe quando você parece que tem os olhos ofuscados? É outra mensagem que a pastora vai pregar semana, não, deixa pular. Tem tanta coisa, meu Deus. Eu queria poder passar para você as 50 horas que nós estivemos sentados assistindo vídeos e ministrações online em 1 hora, mas não tem como. Então, tenta receber o máximo que você puder hoje, porque eu tenho certeza que a tua vida vai ser impactada na mesma unção que nós somos nesses dias. Eu creio nessa unção e eu libero ela sobre a sua vida, amém? Porque algo aconteceu, uma chave virou aqui dentro. Eu estou encharcado de algo, encharcado. E eu quero que aconteça com você também isso. Você recebe? Você quer? Amém. Quero compartilhar contigo uma mensagem que contém uma verdade que foi revelada ao meu coração nesses dias. É uma verdade revelada, e uma verdade revelada, ela só vai chegar ao teu coração como revelação se o Espírito Santo aí tiver dominante, tiver nesse momento dominante na sua vida, e você vai perceber essa mensagem como eu percebi. Então a minha oração agora é que você receba no mesmo Espírito que eu recebi, essa revelação do céu. A mensagem dessa noite tem por título Ajustando a Frequência. E quando o Senhor me deu o título dessa mensagem, eu vinha na minha cabeça assim, os botões de um amplificador ali com ajuste de frequência, de agudo, de grave. E o Senhor foi me dando a imagem para que eu montasse essa imagem de que ali tem um microfone onde capta a nossa voz, e nós temos algo para ajustar na frequência daquilo que nós falamos, daquilo que nós vivemos. Se você estiver com a sua Bíblia aí, embora nós vamos colocar no telão, mas vai ser fácil de você encontrar, abra lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Não precisa nem abrir o índice, tá? Você vira uma página depois do índice e você está lá. Amém? Todos estão lá já? Amém?
O pessoal está tudo no digital hoje em dia, né? O telão facilita muitas coisas, mas espero que você ainda saiba abrir a Bíblia em Gênesis. Sabe, né? Amém? Amém, glória a Deus. Então diz assim o texto da palavra de Deus: no princípio Deus criou os céus e a terra. E era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, o que Deus disse? Haja luz, e houve luz. Se nós seguíssemos a leitura do primeiro capítulo de Gênesis, nós iríamos perceber, e você sabe disso, você já deve ter lido, que tem ali diversas vezes a expressão Deus disse haja, e aí em seguida diz e houve. O texto que lemos fala que a terra era vazia, a terra era sem forma, e o Espírito de Deus estava o quê? Se movendo. O Espírito de Deus estava se movendo, como que esperando algo acontecer, como que esperando um comando, como que esperando um comando de voz. Hoje a gente é acostumado com comando de voz, né? Se eu falar ok Google aqui, vai ter um monte de celular respondendo. A gente é acostumado a dar esses comandos hoje, mas isso, talvez você pense que era uma coisa nova. Você abre a Bíblia em Gênesis e a primeira coisa que você vê é comando de voz. A natureza foi criada a partir de um comando de voz, o que é incrível. Incrível. A forma que Deus decidiu que seria a comunicação entre o mundo espiritual e o reino físico. Deus decidiu que seria dessa forma, que seria através de palavras, que seria através de um poder, um comando de voz, algo liberado, para que as coisas acontecessem. A comunicação do reino espiritual com o reino da matéria, o reino físico onde nós vivemos, é falada, é em ondas sonoras. E Jesus, ele, enquanto estava aqui na terra, se você parar para pensar, ele, mesmo sendo Deus, o que ele fazia? Ele orava. Ele falava com o Pai. Ele falava, ele mesmo sendo Deus. E, inclusive, ele nos ensinou isso, ele nos ensinou a orar, nos ensinou como orar. E Deus colocou na natureza a capacidade de vibrar com os sons. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Tudo o que existe vibra em frequências, mesmo que você não perceba. Quando eu estou aqui falando nesse microfone contigo, o meu pensamento está sendo transformado em ondas sonoras. Eu vou resumir porque ele está indo para o microfone, indo para os alto-falantes, mas ele sai daqui. E os seus olhos não veem. Você está vendo o som passando por aqui? Mas o teu corpo sente essa vibração do som chegando. Quando está ali no louvor, quando está tocando o contrabaixo, quando está tocando ali um bumbo, você sente aquela vibração do som grave, aquilo dá um impacto na sua vida, movimenta a sua vida, aquilo vibra em você. Mas esse som sai daqui, essas ondas que são geradas pelo fôlego de vida que Deus colocou em mim, vibram através da minha voz, elas saem daqui, chegam até você, numa velocidade de 1.230 km por hora. Velocidade do som. Não é fantástico isso? Você não está vendo, mas você está recebendo de uma voz, que está sendo interpretada pelo seu ouvido. Uma pessoa surda não consegue perceber com seus ouvidos o que eu estou falando, mas ela sente a frequência, sente a vibração da minha voz no seu corpo. Você que tem ouvidos sadios, essas ondas entram por seu ouvido externo, e entrando pelo seu ouvido externo, elas encontram o tímpano, e lá elas vibram, aquela membrana que está lá dentro do seu ouvido, e aquela membrana aciona dois ossos, o martelo e a bigorna, e eles lá dentro do seu ouvido vibram, e aquilo transmite algo. Essa mesma vibração é transmitida para a parte mais interna, onde está outro osso, que é o estribo,
Ele passa essa informação para o ouvido interno. E no ouvido interno, são 3 partes do ouvido humano. No ouvido interno, existe uma parte chamada cóclea, que incrivelmente tem o formato de um caracol. E nela existem pequenos pelos, e esses pelos sentem essa vibração. E aí as células nervosas as células nervosas ali do nervo auditivo, convertem esses impulsos em impulsos elétricos, e são levados ao nosso cérebro, que interpreta a voz. Como você conhece a língua portuguesa, você consegue entender o que eu estou falando. Mas eu estou só falando, e isso tudo está acontecendo. Sai fôlego de mim, fôlego da minha boca. Deus poderia ter usado a força do pensamento. Você acha que Ele não poderia ter feito isso para criar? Ele poderia ter feito isso. Ele poderia, se Ele quisesse, mas Ele estabeleceu regras para esse mundo. E o poder das palavras não está só em elas chegarem aos seus ouvidos e seus ouvidos e serem interpretadas pelo seu cérebro para haver uma comunicação. E nós vamos nessa noite aprofundar esse assunto. Você ouve diversos sons durante o seu dia, não é mesmo? Ouve, amém? Ouve buzina, ouve o barulho do trânsito, ouve o barulho talvez de ambulância, sirenes. Existem sons que não são agradáveis aos nossos ouvidos, existem sons que a gente não gosta de ouvir, existem vibrações que incomodam, que perturbam. E existem palavras que não soam muito bem. Palavras carregadas de baixas frequências espirituais, palavras que destroem, ao invés de construir. Nós somos feitos para responder de forma positiva ou negativa a determinados sons, determinadas frequências. O Salmo 148, ele declara que toda a criação louva ao Senhor. Ele cita as obras da criação e diz: louvem todos eles o nome do Senhor. Alguns anos atrás eu recebi um vídeo americano, e eu encontrei uma versão traduzida dele, só que era um vídeo de 12 minutos. Então o que eu fiz com ele? Eu reduzi, trouxe só aquilo que eu quero passar para vocês hoje. Mas a síntese do início do vídeo, que é a parte que eu não vou passar, é que um cientista cristão, ele estava ministrando numa igreja a respeito de algo científico, e ele estava contando que eles conseguiram captar a frequência de estrelas no céu. E eles converteram a frequência daquelas estrelas em som. Porque não sei se você sabe que o som não se propaga no vácuo. Então eles pegaram a frequência que estava gerada, frequência eletromagnética, sei lá o que é. Eles pegaram com os telescópios, eles conseguiram captar aquela frequência, eles converteram aquela frequência em áudio, em som. E aí ele então pega algumas frequências de som, e ele mostra algo, e também mistura essas frequências com sons de animais, o som de uma baleia, e ele mostra a criação louvando ao Senhor. Ele cita aí o Salmo 148. Pode colocar o vídeo número 1, por favor, e apaga as luzes. Eu vou usar o som de uma estrela que a gente ainda não viu ainda, mas é como o som da outra que nós vimos, e nós iremos precisar do som dela. Vocês conseguem escutar? Vejam. Poderiam aumentar o volume um pouquinho mais, por favor? Muito obrigado. Eu preciso que aumente mais um pouquinho, por favor. Ainda continua baixo. Bom, não vimos a foto dessa estrela, mas o nome dela é PSR-BO 32954. E a sua rotação é de apenas 1,5 vezes por segundo, o que não é muito, mas nós precisamos dela para o nosso experimento, tá certo? Agora nós iremos trazer a pulsar de vela. Vocês se lembram dela, né? Claro. Mas o som dela está muito rápido, então nós vamos diminuir a velocidade, tá bom? Esta versão é inédita. É apenas o som de 2 estrelas, mais devagar, e eu a sincronizei. Eu sei que vocês não são uma plateia muito descolada. Eu sei muito bem onde estou, mas o som é gostoso, não é? E eu também sei que tem gente querendo entrar no ritmo, mas está na dúvida se é permitido num evento tão tradicional. Então deixe o Espírito Santo agir. Mas não é legal? São apenas 2 estrelas pulsar.
Agora vamos inserir as estrelas milissegundas, aquelas que vimos por último. Olhem só. Querem ouvir as baleias? As baleias que eu mostrei para vocês, sem edição e sem nenhum tipo de modificações. Temos 2 estrelas pulsar, 16 estrelas de outro tipo e as baleias, e já é o suficiente para isso. Eu me perguntei a mesma coisa que você deve estar se perguntando. Então vou deixar tudo mais claro. O que elas estão cantando? Fizemos um teste, e quero que saibam que isto não foi editado. Apenas colocamos em cima. Então veja o resultado. Talvez seja esta música que elas estão cantando. Estão atentos? Já tô balançando aqui. Querem louvar juntos com estrelas e baleias? É fantástico isso, gente. Pode cortar, por favor. Já ouvimos o que nós precisávamos. Tudo o que foi criado para louvar ao Senhor. Está na sua estrutura, está no seu projeto. A criação vibra na frequência que o Verbo determinou. Quero que você acompanhe comigo o que está escrito no início do Evangelho de João. E diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Bem, você vê João descrevendo aí nesse texto, né, no seu evangelho, que aquilo que nós lemos lá no início de tudo, lá em Gênesis, era o Verbo, a voz de Deus, a palavra de Deus é Jesus. E por intermédio dele foram feitas todas as coisas. Tudo foi feito por intermédio dele. Na criação, em Gênesis, vemos o Espírito Santo se movendo para criar em sintonia com o Verbo. É mais ou menos assim. O Verbo lançava sua voz, uma vibração. Agitava as frequências do Espírito. E o Espírito se movia, criando elétrons, criando prótons, criando nêutrons, as partes de um átomo, vibrando naquela frequência, fazendo com que os átomos se unissem nas suas partes e criassem tudo aquilo que é conhecido por nós como matéria, aquela tabela periódica que você conhece. Começou ali, e haja, e houve.
E aqueles átomos começaram a se unir, formar moléculas e começaram a formar aquilo que foi ordenado que fosse criado. A união dessas partículas, criando todas as coisas que existem. E o Verbo dizia, e haja. E aconteciam todas essas coisas. E a Bíblia relata, e houve. E houve. Existe uma palavra liberada. Simples, não é mesmo? Bem simples, né? Um poder na palavra. Existe um poder na palavra falada. Existe um poder que é liberado. Talvez você possa estar pensando, meu pastor ficou louco. Espero terminar. Que vai piorar antes de melhorar. Vai ficar um pouco pior antes. Eu quero que você diga assim, Deus revela as coisas loucas para mim também. Revela, Senhor, revela. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu enviei. Em Gênesis 1:1 não havia acontecido nada, a terra era sem formas e vazia, nada tinha sido criado, nada tinha sido formado, gerado, mas a partir do momento que Deus disse, ou seja, a palavra falada, a palavra verbalizada, gerou algo, o verbo. Aquilo que não era passou a ser. Aquilo que não existia passou a existir. O Espírito Santo respondeu à voz do verbo e fez com que tudo existisse. A terra, o mar, o firmamento, tudo o que existe passou a existir. E olhe mais. Quando nós olhamos para a natureza, nós podemos ver esse poder criativo de Deus. Você não se maravilha com o que você vê? Quando você olha aquela paisagem bonita, talvez você não olhe os detalhes, mas olhe os detalhes. Olhe a borda das coisas. Olhe a cor das flores, as flores diferentes, os pássaros pintados, parece que a mão. Isso é algo maravilhoso. E haja, e ouve. Mas nós olhamos para aquele texto, onde disse haja, parece que foram criadas somente coisas inanimadas, mas ali no verbo nós vimos no texto de João que a vida estava nele. Jesus não tinha poder somente para criar coisas do nada, mas também para dar vida a todos os seres viventes, tudo o que vive. Nele estava a vida. Dizem que o homem já conseguiu criar em laboratório uma semente. Criar, não estou falando de mutação genética, estou falando de criar uma semente. Mas a única diferença entre a semente que o homem cria e a semente que o verbo criou, é que ela tem capacidade de germinar, a do homem não vive, não germina. Eu li, enquanto estava preparando essa mensagem, eu sabia que tinha acontecido isso, mas não sabia quando nem onde, que haviam encontrado sementes. Tem relatos de sementes muito antigas, mas eles não conseguiam datar qual seria a data daquelas sementes com precisão. Mas uma escavação que aconteceu em 1963, em ruínas que pertenciam ao palácio do rei Herodes, estamos falando de 2000 anos atrás, pouco mais do que isso, foi encontrada uma semente de tâmara. E em 2008, os cientistas plantaram aquela semente de 2000 anos e ela germinou. Não é incrível isso? Porque a vida estava ali. O verbo colocou ali tudo o que precisava para gerar vida. O verbo criou quase todas as coisas por comando de voz. Menos uma. Você. Nós somos formados. Nós somos feitos à mão. Se você olhar no manual lá em Gênesis, está escrito feito à mão. Ó, Gênesis 2:7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Nós somos feitos personalizados, peça delicada, exclusiva, feitos à imagem e semelhança de Deus.
Olhe para a pessoa que está perto de você e para aquelas que estão longe também. Diga assim: você é especial. Diga para ela: Deus sonhou com você. Diga para ela assim: você é exclusivo. Diga para ela: você não é cópia, você é original. Você é original. Diga para ela assim: você passou no controle de qualidade de Deus. Às vezes você olha e enxerga defeitos em você, sabe por quê? Porque você foi feito à mão, a peça feita à mão é exclusiva, ela não é cópia, ela não tem defeitos, ela tem personalizações. Deus fez você de forma única, você é extraordinário, ninguém é como você, amém? Você já parou para pensar nisso? E outra coisa, pegue, dentro de nós, dentro de você, diga: dentro de mim, existe a capacidade criativa de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança dEle. Nós recebemos algo do fôlego de vida do Criador, da mesma essência dEle. Ele soprou nas nossas narinas e deu o que era dEle, o fôlego daquele que é o Verbo, daquele que fez todas as coisas. Eu fui programador durante muitos anos da minha vida, alguns conhecem a minha história. Esse foi um dom nato que Deus me deu. E ser programador é algo muito legal, muito louco. E a gente brincava na época, eu com os meus colegas, que a gente se sente meio que como Deus, criando uma coisa. Você vai lá no computador e você escreve palavra, Gênesis, você vai lá, escreve o verbo. E você põe aquilo para funcionar, e aquilo executa exatamente o que você mandou fazer, com aquela perfeição que você tem. Que a gente programador é perfeito, né? Tipo Deus, assim. E de vez em quando aparece uma serpente lá e estraga tudo, né? O teu computador já travou alguma vez? Então, isso é culpa da serpente, né? Não é culpa do programador não, viu? A gente tem respaldo. Bom a gente rir um pouco, né? Mas o que você recebeu até agora? Você entendeu que a parte de que Deus criou tudo através da palavra, amém? Deus disse, e quando Deus disse, houve. Você também entendeu que Jesus é a palavra, Jesus é esse verbo, esse que disse, amém? Pegou isso? Então você está comigo. Mas existe toda uma história entre o momento do verbo criar todas as coisas e a sequência disso, se manifestar Jesus em forma de carne lá em João. Existe toda uma história. A história do Antigo Testamento, essa história você conhece. E nesse intervalo da queda do homem e a vinda de Jesus, Deus formou um povo para representá-lo aqui na terra. Amém? E neste povo, Deus colocou algo neles que é a cultura da bênção. Em Gênesis, no capítulo 27, tem o relato do momento onde Isaac, ele chama o seu filho para entregar uma bênção, a bênção maior, a bênção do filho primogênito. E você conhece a história, né? Isaac e Rebeca, eles tiveram filhos gêmeos, né? Esaú e Jacó. E Esaú era o primogênito, aquele que nasceu primeiro, todo aquele esquema da sopa de lentilha e tal, aquela negociação. Mas no momento de receber a bênção, a gente sabe que quem recebeu a bênção foi Jacó, no lugar de Esaú. E as palavras proferidas se cumpriram na vida de Jacó, mesmo ele não sendo aquele que tinha direito sobre essas palavras, mas o poder da bênção alcança aquele que é abençoado, amém? Pegou isso? O poder da bênção alcança aquele que é abençoado. Se você recebe uma palavra de bênção, ela te alcança. As palavras de Isaac para Esaú, Esaú estava lá furioso, estava lá chorando, estava lá implorando: pai, e agora? E aí ele diz: a ele abençoei, e abençoado ele será. Não tem mais o que eu possa fazer por você, não tem mais o que eu possa te dar. Eu dei toda a bênção que Deus transferiu para mim, eu dei para ele, a ele. Sinto muito, filho, mas aquelas palavras especiais, elas só podem ser ditas uma vez, e elas já foram liberadas. Não tem como eu voltar atrás dessas palavras. E entre o povo judaico, essa história é contada de geração em geração. E eles cultuam, eles têm a cultura da bênção até os dias de hoje.
Se você fez o curso Veredas Antigas, quantos aqui fizeram o curso Veredas Antigas? Você já aprendeu um pouco mais sobre a cultura da bênção. E os judeus, eles se reúnem semanalmente, reúnem a família no sábado, e o patriarca proclama palavras de bênção sobre o futuro e o destino dos seus filhos, toda semana. Toda a semana. Toda a semana. Eles caminharam com Deus. Você parar para pensar, você consegue entender por que esse povo é tão abençoado. Por que você não vê um judeu que é temente a Deus, que passa necessidade? Por quê? Porque eles são abençoados, eles cultuam essa cultura da bênção, né? Eles caminharam com Deus por tanto tempo, ouviram essa história de perder a bênção tantas vezes, que eles passaram a valorizar essa cultura. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Entenda que comer do fruto aqui, da língua, não é somente de forma negativa. Se você entender as palavras que você lança tem poder, se você entender isso, que as palavras que você lança têm poder de construir, de criar atmosferas, de gerar ambientes positivos, mas também de negativos, como nós lemos antes, a palavra de quem tem autoridade não volta vazia. Se você tem autoridade sobre o seu filho, sobre a sua família, e você lança uma palavra, ela não volta vazia, seja de bênção ou de maldição, porque você tem autoridade. Terrível isso, não é? Se você entendeu isso, você vai cuidar demais da frequência que sai da sua boca. De quais são as frequências que têm saído. Está conseguindo me entender? Você já viu aqueles vídeos que as pessoas quebram uma taça com a voz? Já viu? Alguém já viu? É interessante aquilo, né? Se você não ouviu, pelo menos você já ouviu falar, né? Viu piadas sobre isso, né? De alguém quebrando uma taça com o timbre da sua voz. Fazem piada às vezes, né? Uma voz aguda e quebra o vidro e tal, né? Sabe que isso realmente acontece e a física explica esse fenômeno. Porque o vidro ele possui uma determinada frequência ressonante, que é compatível com um determinado timbre de voz das vozes humanas. Cada tipo de material, cada tipo de objeto tem uma frequência ressonante. É interessante a gente saber, por exemplo, o violão, o irmão Marlon não está aqui com o violão dele hoje, mas o violão, tanto a guitarra quanto o contrabaixo, tem essa parte de madeira, o contrabaixo não tem e a guitarra, essas aqui não tem uma caixa acústica dentro delas, mas o violão tem. Mas isso se aplica também a esses instrumentos. Quando é tocada uma corda do violão, aquela madeira que está ali, ela se alinha com a mesma frequência. Precisa ser madeiras especiais, que vibram com a frequência que vibra a corda, para haver a ressonância dentro daquela caixa, para que aquilo possa sair aquele som acústico. Se não for a madeira certa, isso não acontece. Se o buraco não for no lugar certo, isso não acontece. É tudo preparado. O comprimento do braço, a madeira, o esticamento da corda, tudo é preparado para que aquela caixa do violão ressoe. E quando o músico quer parar aquela vibração, ele encosta o dedo na corda, ou tira o dedo da corda, como é que é, irmão Marlon? Mais ou menos isso, né? Encosta a mão dele sobre a caixa acústica e aquele som some, instantaneamente. Estava ali vibrando, parou de vibrar, porque houve um amortecimento naquela vibração. Cientificamente, frequência ressonante é a velocidade com que um objeto vibra quando ele se choca ou recebe um estímulo. Então, frequência ressonante, quando eu estou falando aqui, eu estou falando numa frequência. Se você estiver na mesma frequência que eu, você vai vibrar, vai começar a vibrar o seu corpo. E assim são os objetos, assim é o copo, assim é o violão. Os instrumentos, quando são tocados aqui, a banda, eles tocam todos seguindo uma regra
seguem os acordes daquela determinada nota, eles seguem uma métrica, e se algum deles aqui, você talvez não perceba, mas se algum deles aqui tocar uma nota errada, o outro já olha assim, o que aconteceu? Porque eles percebem, talvez você não perceba, mas o ouvido deles percebe, eles percebem que tocou alguma coisa fora, destoou. Quando o cantor está aqui, ele tenta alcançar uma nota, ele não consegue, ele desafina, ele sai da frequência, ele sai daquele, aquela quebrada. Isso é frequência ressonante. Eu quero passar um vídeo para você, ele não tem áudio, mas é um fato curioso que eu quero compartilhar com você. Pode apagar a luz para ficar melhor para visualizar. Em 1940, nos Estados Unidos, foi inaugurada a Ponte de Tacoma. Essa ponte aí, olhe bem para essa ponte, uma ponte daquelas com cabos, como você está vendo, e uma curiosidade sobre essa ponte é que essa ponte dançava, isso mesmo, ela dançava. A história conta que essa ponte virou, pelo tempo que ela estava ali, virou um ponto turístico, as pessoas iam lá porque ela balançava com o vento, de forma ridícula. E aí, essa ponte, conforme o vento batia, o vento ia embora, e ela continuava balançando por muito tempo. Muito tempo. E o engenheiro que construiu essa ponte, que projetou essa ponte, ele foi buscar entender o que tinha acontecido. E ele descobriu o que tinha acontecido. Ele descobriu que o vento gerava uma frequência nos materiais da ponte, onde a ponte vibrava, ela ressoava. E aquilo fazia a ponte balançar como uma corda de violão. Pode colocar o segundo vídeo. Para a loucura do engenheiro que projetou essa ponte, com essa alta frequência, quando deu um vento de um pouco de velocidade maior, aconteceu isso na ponte. O vento bateu e a ponte começou a balançar. E ela começou a balançar e ela começou a ressoar. Ela começou a fazer esse ciclo e chegou ao ápice de 36 por segundo, gerando desníveis de 8,5 metros de altura. Eles tentaram colocar aquele carro lá para fazer com que tentasse estabilizar, fosse como um amortecedor, mas não deu certo. E a ponte caiu. Como uma taça sendo quebrada. Até hoje eles mostram isso nas aulas de engenharia. O poder da ressonância nos materiais. Isso é calculado e são colocados amortecedores, como a mão daquele cara que toca o violão, para parar a corda, para parar aquela ressonância. Mas o que isso tem a ver, pastor? Eu quero te mostrar uma coisa da Bíblia, e aí você pode me chamar de louco de novo. Você pode dizer que isso não tem nada a ver, mas eu quero te mostrar do mesmo jeito. Você sabe que Josué, ele levou o povo para a terra prometida, e uma das cidades que eles conquistaram, era uma cidade fortificada, uma cidade temível, a primeira cidade que eles entraram, tinha uma muralha, que era intransponível, que era impossível de se passar. E essa história é contada lá em Josué capítulo 5 e 6. Se você puxar da sua memória, você vai lembrar dessa cidade, você vai lembrar que Josué orou e veio um anjo entregar uma estratégia para ele, para vencer essa cidade. E eles disseram que tinha que rodear a cidade durante 6 dias, todo o exército marchando, e no 7º dia, eles fariam isso 7 vezes. E no final disso, eles fariam algo. Eu vou colocar aí no telão, Josué 6:10. Diz: mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia que eu lhes ordenar. E aí eles foram fazer o que precisavam fazer. E então vocês gritarão. Versículo 16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Versículo 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu.
cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade. Eu posso estar errado, mas eu tenho a impressão de que Deus fez algo aqui. Deus ensinou para eles, deu uma aula de física aqui para eles, mostrando o poder da ressonância. Aqueles homens, você já esteve em algum lugar? Eu estive numa conferência em Fortaleza, do MDA, e nós estávamos num pavilhão do SESI lá, enorme o pavilhão. E embaixo era estacionamento, era garagem. E no momento do louvor, foi tocado umas músicas daquelas do Nordeste, louvor gospel lá, e o pessoal de lá começou a pular. Gente, todo mundo junto. Eu disse para a pastora Marlene, nós vamos sair daqui, correndo, porque o chão subia e descia uns 30 centímetros. Nós achamos que aquilo tudo ia cair. Agora você imagina os milhões de pessoas que tinham aqui, e eles marchando ao redor dessa cidade fortificada, ritmado, marchando, durante 6 dias, 7 vezes no 7º dia. E aí o grito final, que não teve estrutura que pudesse suportar a vibração daquele som que estava sendo transmitido. Mas não era um som qualquer, era um som conectado com a frequência do céu. Com a frequência do céu, a frequência do Criador, aquele que fez todas as coisas, aquele que tem poder para construir e destruir. Toda a criação possui em suas moléculas a vibração daquele que é a palavra. Tudo existe uma vibração. Você tem no seu código de programação uma maneira de ser modificado, transformado, renovado, consertado, curado, ou até mesmo destruído, com palavras. O mesmo que criou o mundo, o verbo, palavras. Olhamos para os profetas, quando eles profetizavam, proclamavam palavras em sintonia com a frequência dos céus, o sobrenatural acontecia na terra, amém? Eles tinham poder de ressuscitar mortos, de multiplicar azeite, farinha, né? Eles tinham poder para parar a chuva, começar a chuva. Eram pessoas especiais, escolhidas por Deus para um exercício de profeta. Eles tinham um revestimento exterior do Espírito Santo. Quando Deus queria manifestar algo na terra, Ele fazia através dessas pessoas. Seja um livramento, trazia uma palavra mostrando o futuro. Seja um juízo, uma palavra mostrando o juízo do pecado. Naquele tempo Deus, Ele exercia o juízo sobre o seu povo desta maneira, pela desobediência. Ele usava os profetas para isso. Eles iam e davam aviso. Se houvesse arrependimento, não vinha o juízo. Mas se não se arrependesse, vinha o juízo. Eles já sabiam o que ia acontecer, amém? Está comigo? Então nós vimos até agora que tudo foi feito pela palavra, que Jesus é a palavra, o verbo, que o som que nós geramos possui frequências com poder para construir e destruir, e por último Deus usa homens na terra para manifestar as frequências do céu. Pegou isso? E agora, quase finalizando, fique comigo mais um pouco, nós voltamos para João 1, o verbo se fez carne, amém? Jesus veio à terra. E como que Jesus manifestava aqui na terra? Como que Ele fazia? Usando palavras. Eu acho interessante a história daquele centurião romano, que ele vem até Jesus para pedir ajuda, porque um dos seus servos estava com um problema de saúde, estava paralítico. E Jesus, ele diz para aquele centurião, que ele iria à sua casa, eu vou lá contigo, para curar. E aquele homem, ele diz, está lá em Mateus 8,8, e diz assim: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas o quê? Uma palavra, e o meu servo será curado. Uau, esse cara teve revelação do céu. Isso não foi carne nem sangue que revelou para ele. Uma palavra. Mateus 8,13, Jesus então libera essa palavra. Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Liberou a palavra. E na mesma hora, seu servo foi curado. Assim também era o ministério de maravilhas de Jesus. Ele falava e as coisas aconteciam. Lázaro, vem para fora. Vento, se aquiete. Mar, silêncio. Está cego, veja.
leproso, seja limpo, é paralítico, ande. E Jesus usava palavras, está endemoniado, seja livre. Você percebe que desde Gênesis até Jesus, a maneira de mover o sobrenatural aqui nessa terra foi através da palavra. Amém? Percebeu isso? Será que alguma coisa mudou nos dias de hoje? Nós somos um ser trino aqui nessa terra, amém? Corpo, alma, espírito. Até Jesus, o Espírito Santo pairava sobre os profetas. Ele estava ali, era um revestimento, era um manto sobre eles. Mas depois de Jesus algo aconteceu. Você sabe que lá em Atos 2, o Espírito, aquela promessa de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, aconteceu. E aqueles que creem, aqueles que entraram na nova aliança, receberam o quê? O Espírito Santo. Qual Espírito? O Espírito Santo. Depois dessa intensa semana de conferência e essas palavras de Jesus, nunca fizeram tanto sentido na minha vida. João capítulo 14, versículo 12 ao 14, que diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará o quê? As obras que eu tenho realizado. Fará coisas o quê? Ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o quê? Que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Coisas para relembrarmos. O Espírito Santo é Deus na terceira pessoa da Trindade, amém? Esse Espírito Santo é aquele que estava lá em Gênesis, pairando, se movendo sobre a face das águas, diz a Bíblia. E quando um comando era dado, comando de voz, ele se movia e executava tudo o que precisava ser criado. Aquele que estava sobre os profetas, que fazia acontecer as palavras que eram ditas por eles, é esse mesmo Espírito Santo. Aquele que estava sobre Jesus a partir do momento do seu batismo, veio sobre Jesus em forma de pomba, diz a palavra, executava tudo aquilo que Jesus dizia em concordância com o Pai. É o mesmo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo está onde agora? Diga em mim. Está dentro de você. Isso mesmo. E Jesus te deu autoridade para proferir palavras no nome dele. Sabe o verbo lá de Gênesis, que deu o comando de voz para o Espírito, e o Espírito executou todas as coisas. Esse poder está em você. Uau! Você pegou isso? Então pegue mais essa. O Espírito Santo está esperando o seu comando de voz para criar, para mudar circunstâncias, para interferir no futuro. O que você precisa chamar a existência hoje? O que você vê ao seu redor que precisa ser chamado à existência, que precisa ser transformado, porque nós somos chamados para ser boca de Deus aqui nessa terra. Esse é o nosso chamado, não para trazer julgamento, porque a palavra vai julgar no último dia, mas para apregoar o ano aceitável do Senhor. Arrependei-vos, convertei-vos. Somos chamados para transformar circunstâncias. Quando você olha para algo que está errado, você não vai falar isso está errado. Você vai falar, eu vejo isso consertado, eu proclamo sobre isto. Transformação. Recebemos poder para destruir grilhões, para declarar a verdade onde a mentira opera, para libertar da escravidão, do pecado. Nós não fomos chamados para entregar palavras de condenação. Que quando Jesus olha para todas as pessoas na terra, Deus olha para nós, olha para as pessoas lá do mundo, sabe o que Ele enxerga? Pessoas limpas, pessoas perdoadas, pessoas puras. Por quê? Por causa da cruz. Todo o pecado, toda a maldição foi julgada e foi colocado lá na cruz. As pessoas estão num estado transitório. Elas não receberam Jesus ainda. Mas se você olhar
lá do céu, sabe? Nós estamos aqui na terra, está olhando aqui da terra. No terceiro céu, onde há a presença de Deus, o tempo lá é o tempo Kairos, é um eterno presente. Tudo está consumado, tudo já passou, tudo já aconteceu. E você pode ver essa pessoa convertida, amém? Você pode ver essas 80 pessoas aqui, transformadas, convertidas, entregues a Jesus. Porque Deus nos deu o poder para trazer à existência a manifestação dos céus aqui na terra através da nossa palavra. A frequência das nossas palavras, alinhadas com Deus, na autoridade do nome de Jesus, carregadas pelo Espírito Santo, gera uma ressonância que causa um abalo entre o reino espiritual e o físico. Cria um vórtice entre os dois mundos, trazendo a verdade, a realidade lá do céu, a vontade de Deus de lá para cá. Mesmo que você olhe e veja com os teus olhos carnais circunstâncias terríveis, você é capaz de mover os céus e trazer uma nova realidade. E você ver já essa nova realidade acontecendo, mudando circunstâncias, transformando situações impossíveis, criando coisas novas, que não existem como se já existissem. Quer você queira ou não, nós temos voz profética. Deus deu isso para nós. A forma que nós vamos manifestar essa voz profética, é uma escolha que nós precisamos fazer. Por isso que eu digo para você, há poder nas palavras faladas. Nós precisamos ajustar a frequência da nossa voz, para criar ressonâncias dos céus. A vontade de Deus é curar, é abençoar, é fazer prosperar, é construir coisas boas. Essa é a vontade de Deus. Isso que Deus quer fazer com todos, mas nossas palavras têm poder para construir e também para destruir. E a reflexão agora, eu quero chamar o louvor, estar subindo. É para você cair em si e meditar como você tem usado as suas palavras. O que você tem falado a respeito do seu trabalho, de você mesmo, da sua família, do seu patrão? O que você tem falado a respeito da economia do seu país, do mundo político que nós temos vivido hoje? O que você tem falado a respeito da tua igreja? O que você tem falado a respeito do pequeno grupo que você pertence? O que você tem falado, olhando os cristãos em geral que estão por aí? Que palavra tem saído da tua boca sobre os teus filhos? Que palavras têm saído da sua boca sobre os teus pais? O que você tem proclamado sobre os ares da sua cidade? Qual a frequência ressonante na sua vida? O que tem operado aí? O que você vê ao seu redor? E a mais importante de todas as perguntas, o que você vai fazer? Pode apagar as luzes. O chamado é para uma reflexão. O Espírito Santo vai colocar palavras na sua boca para abençoar pessoas, para mudar as circunstâncias. Você é um profeta de Deus. Essa mensagem é para você saber que existe uma frequência que toca os céus. Que a tua palavra cria realidades. Não sei se você se lembra quando nós chegamos nesta rua há 4 anos atrás. Você que está conosco desde aquele tempo. Nós temos lançado uma frequência ressonante sobre esta rua, sobre este lugar. E nós já vemos transformação. Já estamos mudando a frequência desse lugar para a frequência dos céus. Mas eu quero te dizer mais. Nós vamos começar a entrar na casa dessas pessoas. Nós vamos começar a entrar na casa das pessoas desse bairro. E nós vamos mudar a realidade da existência deste lugar. Nós temos um chamado, nós não estamos aqui, neste lugar, por qualquer motivo. Eu já posso ver os anjos de Deus subindo e descendo,
trazendo a resposta gerada às nossas declarações na frequência dos céus, trazendo a realidade um novo mundo. Eu fui para essa conferência perguntando para Deus, será que a nossa igreja vai voltar a viver? Eu chegava aqui e não sentia alegria. Eu via que faltava algo, Deus precisava fazer algo, e eu estava clamando a Deus, Deus faz algo. Nós temos uma história nesse lugar. Nós não viemos aqui porque nós queríamos fazer bonito, aparecer na foto, não. Nós viemos aqui para manifestar a vontade de Deus neste lugar. Já no primeiro dia da conferência, o Senhor respondeu com uma palavra dada a Ezequiel 37, que diz assim, Ele me disse, profetize sobre esses ossos e digam, ossos secos ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Você está ouvindo um barulho? Eu já posso ouvir o barulho dos ossos. Aleluia. Eu posso ouvir o barulho. Deus colocou algo nos nossos corações, no meu coração, no coração da pastora, porque essa igreja vai passar por um novo tempo. Essa igreja vai se transformar numa comunidade profética, aonde todos nós, não é só o pastor, a pastora, não é só o irmão Luciano, todos nós vamos ter palavras de Deus que mudam destinos das pessoas. Todos nós, onde todos que têm o Espírito Santo terão a oportunidade de ser treinados para ouvir essa voz de Deus, porque Ele está falando contigo, Ele fala contigo o tempo todo, mas você precisa estar percebendo qual maneira que Ele fala com você. E nós vamos alinhar a frequência da nossa voz com a frequência dos céus. Isso vai ressoar em toda a criação. Este lugar será um lugar de curas extraordinárias. Sabe por que a palavra de Deus diz que sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem? Eu quero ver com os meus olhos, aqui neste lugar, os sinais e maravilhas, porque eu creio. Você crê? Eu tomei posse dessa palavra revelada. Eu estou ajustando a frequência de tudo aquilo que eu estou vivendo, para se adaptar a esta palavra de Deus, porque esta palavra é a verdade. E a partir de hoje eu libero sobre a sua vida, que você vai despertar o dom profético que Deus colocou sobre você. Eu quero orar por você agora. Deus, a Tua palavra foi liberada. A Tua palavra foi liberada neste ambiente profético, nesse ambiente da Tua presença. Tu que és o Verbo, Tu que és o Espírito de Deus, manifesta agora na vida dos Teus filhos, que eles recebam este ajuste de frequência, que eles recebam, Senhor, agora, e tudo aquilo que é contrário caia por terra em nome de Jesus. Eu proclamo sobre estas vidas um novo tempo, um tempo de prosperidade, um tempo de restituição, onde tudo aquilo que o diabo roubou será restituído, onde aquilo que foi levado durante a pandemia virá multiplicado sobre a sua vida, aonde você não vai mais tomar emprestado, você vai dar, você vai ter recursos transbordantes sobre a sua vida.
Aquela área onde você sente que é incapaz de fazer alguma coisa, o Senhor está liberando agora uma unção de capacitação sobre a sua vida, para que você vá e dê fruto, para que você vá e faça, para que você não sinta medo, porque Ele está em você, as palavras dEle estão em você. Eu profetizo, eu libero isso sobre a sua vida agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você consegue ouvir o som dos ossos? Está ouvindo o alarido dos céus? Está ouvindo o que está acontecendo? Eu recebo essa palavra, irmão. O Senhor está liberando sobre esta igreja dons proféticos. E eu, como pastor, quero liberar sobre a sua vida agora o dom da profecia. Se você pensou algum dia que isso não é para você, você está recebendo agora. Se você em algum momento da sua vida pensou, isso não é para mim, é esses que o Senhor está procurando, receba agora o dom. Ele distribui, e Ele está derramando hoje do ofício sobre a sua vida. É Ele, não sou eu. É Ele. É Ele. Receba. Receba em nome de Jesus. Eu já ouço o som dos ossos. Eu ouço o som. Eu ouço o som do alarido. Eu ouço o som daquilo que Deus está fazendo neste lugar. Ouça o som. Ouça o som. Ele está fazendo. Ele quer usar a sua vida. Proclame. Libere na frequência do céu. Faça ressoar. Amém. Obrigado, queridos.